Bem-vindo ao Jogo de Sucesso, o podcast da M8. E hoje está eu aqui e o Neto para falar com dois caras sensacionais, que a história de vida deles, não só de vida, mas empreendendo, é de uma riqueza e de uma pluralidade tão grande que eu tenho certeza vai contribuir muito com você na sua jornada empreendendo. Então, eu quero agradecer a presença aqui do Rafael Gonçalves, do Thiago de Pinho, né? Rafa, Thiago, por ter se disposto a estar aqui sentado com a gente, compartilhando um pouquinho da jornada de vocês, como tudo isso se desenrolou, como as vivências do passado influenciaram nas decisões de vocês. E eu admito aqui que, particularmente, eu estou curioso tanto pela pluralidade de negócios que vocês têm, né, que vai aí desde empresas no segmento esportivo, tem barbearia, tem automotivo. Móveis sob medida. Carro cheio. E a questão, também estou curioso para entender como vocês fazem para gerenciar. Vocês são sócios em praticamente todas as empresas? Não necessariamente. Metade? Metade, o que já é um bocado. Quer dizer que deu muito certo. Sim. A sociedade. Quero saber isso também hoje. Mas eu vou primeiro abrir a palavra para vocês se apresentarem, tá? E complementar aqui, né, um pouco, para quem está acompanhando a gente. E vamos começar por aí, vamos ver para onde a gente vai. Bora lá então, é uma alegria pra gente estar aqui, uma satisfação, tá? Agradecemos aí o convite e aceitamos já de primeira, porque realmente são pessoas das quais admiramos bastante aí, é uma alegria compartilhar sempre, né? A gente aprende, a gente passa o que a gente aprendeu também, isso é maravilhoso. Então eu sou o Thiago de Pinho, tenho 37 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Pedrinho de 4 anos e o Davi de 12. Estou junto com a minha esposa há 21 anos já. A gente tem uma vida junto aí. Empreendo já faz 16 anos que eu abri o meu primeiro negócio no segmento de móveis sob medida. Costumo dizer que foi nesse negócio que realmente moldou quem eu sou hoje. A minha personalidade de empreendedor, de gestor foi moldado nas vivências nesse negócio, né? E a partir desse negócio surgiram, então, todos os demais, né? No meio dessa trajetória, o Rafa também entrou na minha vida aí. A gente tem alguns negócios junto e é incrível, assim. É uma trajetória que me traz uma alegria muito grande, principalmente pela quantidade de pessoas maravilhosas que Deus realmente foi colocando no meu caminho aí nessa jornada. Rafa. Primeiramente, obrigado, tá, pelo convite, tá? Netão especial aí, cara que tem um coração gigantesco, tá sempre pertinho da gente. Eu me chamo Rafael Gonçalves, tenho 39 anos, um pouquinho mais velho aí que o Thiago. Sou o marido da Patrícia, sou pai de 2 filhos também, um menino, Davi, vai fazer esse mês 7 anos e a Eloá vai fazer 1 aninho, tá? Tô no mundo aí do empreendimento há 10 anos, se não me falha a memória, que a gente começou, eu e minha esposa, nosso primeiro negócio, lá pequenininho, e a gente vem aprendendo, né, ao longo do tempo. E uma verdade que a gente aprendeu, e eu falo a gente porque eu e o Thiago a gente compartilha disso, é que se a gente aprendeu e a gente pode ensinar algo com as nossas experiências para que os demais não precisem passar pelas mesmas coisas e encurtem alguns caminhos, é para isso que estamos aqui. Pô, que legal. E assim, eu acho fenomenal os convidados que eu trouxe hoje, né? Porque... Vai começar a puxar o saco. Não, é porque assim, eles gostam de dar não oportunidades para as pessoas. E é um dos motivos que eu trouxe, para você entender que um empresário normalmente é aquela pessoa que ele está empreendendo, mas ele quer te dar uma oportunidade. E eu acho que o mais interessante nessa história é porque o empresário ele sempre começa de baixo. Ele nunca começa de cima, a maioria deles, né? Os grandes empresários, eu acredito que eles têm uma história muito linda de vida. E eu já escutei a história deles, mas hoje, em especial, quero que vocês compartilhem com a gente, né?
o diferencial. Eu quero saber o seguinte, vocês já começaram empreendendo ou vocês foram CLT ou autônomo antes? Já foi de cara para abrir um negócio próprio? Não, longe. Ou pegou a experiência, Longe por mais disso. variado que seja, fez um caixa para abrir um negócio? Porque eu fiquei pensando, tu começasse com empresa móvel sob medida. Isso. Não é barato o investimento inicial para você ter um móvel sob medida. Não, mas é aí que você se engana, assim, a história é um pouquinho diferente. Realmente, eu vou te falar assim, ó, eu sempre tive uma característica, até pelo fato de ter nascido numa família, vamos falar assim, com algumas privações financeiras, né? Eu vim morar para Brusque, a gente é de Brusque, né? Eu vim morar em Brusque quando eu tinha 5 anos de idade. Eu me recordo bem, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina também. E eu recordo bem que quando a gente veio para Brusque, assim, tudo era muito, muito difícil, né? Eu me recordo, assim, que a nossa casa, nos primeiros meses que a gente morou, não tinha vidro na janela. Então, a gente ficava, quando chovia muito, eu e minhas irmãs seguravam uma loninha lá para não molhar os móveis. Então, assim, ó, não veio de berço isso. Essa prosperidade econômica, vamos dizer assim, porque a prosperidade de espiritual, a prosperidade de carinho, de amor, isso veio de berço e é uma coisa da qual eu me orgulho muito dos meus pais, assim. Tem uma coisa que eu tenho um orgulho é que, assim, nunca me faltou carinho, nunca me faltou apoio, mas realmente essa parte econômica, essa parte de visão, meus pais sempre foram assalariados, então essa cultura de ser funcionário, de que tu tens que pegar um emprego e viver a tua vida inteira nessa empresa, que referência de sucesso é isso foi as crenças que me foram instauradas lá no início da minha vida, né? Mediante ao ambiente do qual eu estava inserido na minha família. E aí, no início honrou essa crença? Então, eu vou te falar assim, ó, que com 12 anos de idade, eu queria muito começar a adquirir as minhas coisas e de certa forma, eu não tinha como tê-las. E com 12 anos de idade, escondido dos meus pais, eu fui pedir emprego numa tecelagem que havia lá próximo à minha casa e escondido eu fui lá pedir esse emprego e comecei a trabalhar, entende? Escondido? Escondido. E depois eu fui contar, né? Até porque eu tinha que trabalhar todo dia de manhã e estudava à tarde, isso com 12, 13 anos de idade. Então, para mim, assim, foi algo que ali começou a abrir um pouco a minha mente de que aquilo que eu quero, eu preciso fazer, né? Eu consigo chegar nos meus objetivos desde que eu coloque energia para isso. Desde que eu vá atrás buscar isso, que no meu colo não iria cair nada. Então, eu comecei nesse período já a fazer algumas aquisições. Então, eu tinha um sonho de ter um videogame e tal. Então, com esse dinheiro eu comprei esse videogame e fui comprando as minhas coisas. Assim, isso foi sensacional para mim, porque eu aprendi que realmente eu podia aquilo que eu gostaria, né? E aí, resumindo um pouco essa trajetória, após isso tive algumas passagens também. Eu fiz o menor aprendiz no Senai. Então, meu primeiro emprego oficial de carteira assinada foi menor aprendiz na Bittner. Trabalhava lá na tornearia, na oficina mecânica. Após isso, eu entrei na Zen. E ali, nesse período, também foi um ponto de inflexão, assim, para mim. Porque, sabe quando tu estás inserido num ambiente, assim, que tu começa a se sentir desconfortável e por mais que tu não tenha essa crença assim de empreender, de que a tua vida vai ser diferente, mas algo dentro de mim assim fervia nesse período. Eu estava inserido nesse ambiente, trabalhava das 5h30, eu levantava às 3h30 da manhã para pegar ônibus, para ir trabalhar e aquilo ali era sem cor para mim, sabe? E não era pra estar ali. Não era, sabe? Não era aquele ambiente que me fazia feliz, aquilo ali. Aí teve alguns momentos, assim, onde eu me sentia, assim, deslocado daquele ambiente realmente, porque eu gostava sempre de dar o meu melhor. Então, eu sempre tive uma visão, assim, de que eu preciso fazer o meu melhor. E nessa época eu lembro, assim, de algumas situações onde os meus amigos de célula lá, que a gente tinha uma célula, eles me cobravam a minha produção, mas me cobravam ao contrário, me cobravam porque eu fazia muito. Aí gerava comparação. E aí gerava comparação e ficava ruim para eles. Eram funcionários de 10, 15, 20 anos de empresa já. Mas aí tu percebe que a gente já tem uma diferença em mindset entre quem acaba empreendendo e quem vai ficar fazer uma carreira inteira de CLT. Sabe aquela paradinha louca assim de que tinha um horário, cada um para ir no banheiro para matar... Cara, eu nunca me encaixei naquilo ali. Eu nunca me encaixei nesses padrões, entende? E aí nesse período eu tive uma baita de uma oportunidade assim que caiu para mim. E eu estava preparado para ela, porque eu tinha um salário na época, eu
eu acredito que era na faixa assim de uns 1.200 era o meu salário. E aí eu tive uma oportunidade para sair desse pátio fabril, desse clima do qual eu tava ali, para ir trabalhar fazendo serviço de banco numa empresa têxtil. E ali eu enxerguei, caramba, olha a quantidade de coisas que eu posso aprender. Eu vou fazer serviço de banco, eu vou fazer cartório, eu vou estar diretamente ligado com o administrativo de uma empresa. E aí eu saí dessa função lá, na Zen, para trabalhar nessa empresa para ganhar R$550. Tipo assim, metade do meu salário. E eu aceitei, assim, porque eu entendi que ali não era aquele momento, mas era o que eu iria viver depois. E ali para mim foi sensacional, porque daí eu comecei a ter contato com gestão, contato com pessoas que começaram a plantar uma semente dentro de mim, que o mundo ele é muito além daquilo ali, né? Tu sabe, estás falando toda a tua jornada até aqui, né? E eu tô só voltando para o que tu falou lá no começo, que teus pais te deram muito carinho. É isso. Faz diferença isso. Faz diferença, com certeza. Faz toda a diferença entre você acreditar que você consegue dar um passo além, ou que você é capaz de dar um passo além, que você merece mais do que você tem hoje, entre seguir esse caminho ou seguir o caminho do contentamento, da aceitação de que é isso que eu tenho para mim e acabou. Sim. É isso que o destino me reserva, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, após esse período nessa empresa, eu recebi proposta para trabalhar que nessa empresa eu acabei em 6 meses sendo promovido. Aí eu já fui promovido para o setor financeiro dessa empresa, então eu trabalhava no setor financeiro e eu era responsável por negociar boletos. Então a gente antecipava esses boletos com algumas factories, com algumas empresas de crédito, né? E uma dessas empresas era uma empresa de São Paulo. E o meu relacionamento com essa empresa foi tão legal que eu fui convidado para trabalhar nessa empresa. E isso com 19 anos, 20 anos de idade. Então eu fui sozinho, nunca tinha nem saído de Brusque direito. Male que eu ia era para Joinville visitar os meus avós. Aí eu caí dentro de um avião. Não, eu não me mudei para lá, mas eu caí dentro do avião sozinho e bora para São Paulo, naquela loucura lá. Na época era lá os prédios financeiros não ficavam lá na Faria Lima, ficavam mais na região ali da Consolação ali. Então, cara, aquela região para mim, assim, eu fiquei... Sabe? Então começou a abrir minha mente, assim. Começou a abrir a minha mente que, cara, que o mundo é muito grande, que as oportunidades são gigantes, que o sol tá aí para todo mundo. E para mim, assim, foi Eu não sei vocês aqui também, mas eu compartilho um pouco do que você relatou. A hora que eu fui trabalhar em outro estado, morar fora, a cabeça abre. Abre. Porque... No geral, a gente foi tudo criado em Brusque aqui, né? 4 brusquenses. Sim. É difícil você abrir a mente numa cidade, né, que não é uma metrópole, que não é uma... É difícil. É mais difícil. É difícil porque, vamos lá, existe uma pressão muito grande, principalmente em cidade pequena, para ti ser a média, né? Para ti estar ali na média, para ti não se destacar... Porque realmente numa cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, então aquele que se destaca, ele normalmente leva mais marretada, e aí queira ou não cria... É o prego que sobe, né? Inconscientemente cria uma visão assim de que o cara não pode despontar, que a vida vai ser aquilo ali e tal. E aí quando o cara vai, principalmente tem contato com regiões, né, como São Paulo, por exemplo, que, cara, aquilo ferve assim, né, a energia é diferente... Cara, aí começa a se tornar um negócio muito, muito louco, assim, né? Aí a mente abre, né? Aí depois que a mente abre, que começa a expandir, ela não volta mais. Aí a gente quer buscar esse algo novo, né? E aí, em 2008, a gente teve a nossa crise financeira, né? Que foi praticamente mundial, global aí. E aí, nesse período, essa empresa de factory cortou as operações aqui em Santa Catarina. Então, e eu era responsável pelas empresas de Santa Catarina. Eu representava eles para Santa Catarina. Então, aí cortaram a operação, aí eu não podia abrir novos clientes e tal, e aí aquilo se tornou um pouco inviável para mim. E aí, nesse período, eu arrisquei aí a empreender e abrir a empresa de móveis sob medida. Mas não comecei com muito dinheiro não, tá? A nossa salinha era uma salinha bem pequena lá na Rua Zambuja. A Rua Zambuja, nesse período, assim, estava no auge da desvalorização lá dos imóveis, né? Tava numa decadência, então o aluguel é extremamente barato. Aí eu terceirizava a produção, não entendia nada de imóvel, foi meio que uma oportunidade que eu vi no mercado realmente, né? Enfim, nesse período começou
que as pessoas certas começaram a entrar no meu caminho, na minha jornada e a gente Eu achei começou a criar. sensacional, sabe por quê? Porque toda pessoa que eu conheci que tinha empresa de móveis sob medida, ela era marceneira, ou então ela conhecia alguém que trabalhava nesse ramo. Então, assim, ele foi fora da curva quando eu perguntei pra ele, eu falei, tá, mas tu entendia de móveis ou tu era marceneiro? Não. Por que marcenaria? Por que móveis sob medida? Eu tinha nesse período eu tinha um tio meu, Jair, que ele... Desculpa, eu vou te interromper, eu vou misturar com mais uma pergunta. Por que móveis sob medida e deu algum estalo para tu agora, de uma carreira toda de CLT, se migrar agora para empreender? Então, nesse período, quando eu retornei lá dessa empresa de São Paulo, lá que eu trabalhei um período lá, eu comecei a ter contato com um tio. E esse meu tio, ele era empreendedor. Ele tinha várias lojas em Joinville. Só que o produto que ele vendia era tipo loja de Salfer, Colombo. Então, ele vendia tudo lá dentro da loja dele. Tinha televisão, tinha geladeira, tinha mesa, tinha sofá, tinha cadeira. E ele falava pra mim, Thiago, cara, se tem uma coisa que eu gostaria de fazer... trabalhar com móvel sob medida, cara. Porque isso aí, cara, dá dinheiro e não tem muita gente que faz. E normalmente quem faz os tops mesmo, que são aqueles que já estão consolidados no mercado. Eles não têm vaga para produzir e o valor é extremamente alto. E os que são meia boca não duram um ano. Então, é um mercado que a gente consegue encaixar aí no meio termo disso e fazer acontecer. Então, nesse período, ele foi um propulsor assim, da semente... De criar essa ideia, de abrir essa empresa de móveis sob medida. E realmente, a gente entrou, na época, em Brusque, com uma proposta totalmente diferente. As empresas que trabalhavam com móveis sob medida, a negociação era muito engessada. E a gente já entrou, como eu vim da área financeira, para mim já abriu a mente de cara já. Cara, a gente vai oferecer financiamento desse negócio. Então, a nossa empresa foi uma das primeiras que fechou parceria, na época era com a Aimoré, do Santander. Então, a gente vendia o móvel em 36 vezes. Então, a gente fez com que famílias que normalmente não teriam acesso ao móvel sob medida tivessem... A casa. Porque a gente flexibilizou esse pagamento. E na época, a gente ganhou o mercado por causa disso. Isso aí é muito legal, porque vai muito no conceito do tal do market fit, que é... No geral, as pessoas elas se preocupam só em quem é meu público-alvo e qual é o produto que encaixa para esse público-alvo. Mas são raros os que avaliam os outros pontos. Por exemplo, quais canais de comunicação para atingir esse público, qual é a forma de entrega mais adequada para esse público, qual é a forma de pagamento mais adequada para esse público, porque não adianta ter o produto certo e a tua forma, como tu próprio trouxesse, a tua forma de pagamento não facilita isso. Sim, isso né? mesmo. E na época casou assim, a ideia... ela foi muito congruente, porque daí o perfil de móvel que a gente entregava era um perfil que condizia com o preço que a gente cobrava, que vinha de encontro com a condição de pagamento. E aí, nesse período, a gente ganhou muito mercado. E aí, depois que a gente conseguiu firmar mercado, aí a gente começou um processo de dar um 360 na empresa. Aí foi para marcenaria própria, fomos para... Começou a puxar todo o negócio para ti. Aí a gente começou a empresa começou a ter uma transição para ir para o alto padrão. Daria para dizer que o principal pilar para tu erguer a empresa foi o setor comercial. Foi o setor comercial. Isso é legal por quê? Porque grande parte das pessoas acha que não, eu vou ter um produto maravilhoso, vou transformar a vida de todo mundo e espera que o cliente caia na porta. Sim. Aí investe numa loja física, investe numa boa rede social e não sei o quê, mas não tem força nenhuma de venda. Aí a empresa quebra. Sim, exatamente isso. Enfim, aí depois desse processo, assim, que começou o jogo de verdade, né? Porque até então era tudo acontecia de uma maneira muito consciente, praticamente, né? Ia encaixando as peças. A coisa ia assim, a gente ia remando conforme o fluxo, né? E aí, após esse período, realmente, assim, teve as provações, teve as situações onde eu precisei entender o que eu estava fazendo, né? Porque não estava no meu sangue aquilo, não estava no meu sangue ser empreendedor. Então, alguns erros dos quais eu cometi, que tiveram consequências gravíssimas para mim,
que essas consequências gravíssimas fizeram com que eu buscasse algo diferente para me tornar realmente alguém profissional fazendo aquilo. Então, alguém que saberia como gerir o negócio da maneira correta e fazer com que aquele negócio se tornasse algo grande e proporcionasse que depois, né, outros negócios aí viessem a se formar na sequência, né? Legal. Ô, Rafa, tá quietinho, Rafa? Olá, Vamos pra tua história, esse cara tem muita Eu história, falo tá? porque os dois é muito interessante. Não, do é Thiago. porque- Vamos pra Já tua. contei a minha primeiro, porque depois eu ia ter vergonha de contar a minha aí. Não, eu tava pensando aqui, é porque ele não enfatizou o videogame. Mas a mãe dele contando essa história do videogame, cara. Ela conta melhor que tu. Sim, sim. Cara, Dá vontade. esse final de ano eu tive o grande prazer, tá, de conversar, eu acho que umas 2 horas com a mãe e com o pai do Thiago. E eles me contaram desde a história quando os pais deles e eles saíram realmente do interior, que era Vidal Ramos. Vidal Ramos, da roça realmente, né? E quando vieram e por que foram para Joinville, por que voltaram. E aí, nesse meio contexto, eles me contaram a história do videogame. E as palavras da tua mãe foi, se tu queres um videogame, tu precisa trabalhar Dia para que tu comprar. trabalhar, tu vai comprar o videogame que tu quer. E o cara... Ela me deu um Mega Drive, né? Eu lembro o nome ainda. Era o Mega Drive, cara, tipo usado de um vizinho que ele vendeu. Aí eu disse, mãe, mas não era esse que eu queria, mãe. Eu queria aquele outro. O dia que tu trabalhar, tu vai comprar o que tu queres. Aí no outro dia eu fui buscar emprego, né, cara? Escondido ainda. E aí vem o direcionamento dos pais, né? O Joel J conta sempre a história com a mãe dele, que ele tá saindo de casa e ele tá a ponto de desabar e a mãe dele dá o direcionamento, né? E a sabedoria dos pais, né? Ó, se tu queres algo a mais da tua vida, tu precisa conquistar. E ficou na hora dentro dele e ele foi atrás disso. Então, o posicionamento é incrível, né? Que ele teve após uma ordem, vamos dizer assim, da mãe, né? Isso é maravilhoso, tá? Ela conta a história e é incrível, tá? De escutar. Vamos trazer. Tá? E aquele, né? Vai com Deus, que Deus te abençoe e vai dar E certo, vai dar né? certo. É isso aí. Tá, Rafa. Rafa, Não enrola nós, Rafa. Cara, E a tua história? É boa. Eu sou um acaso, vamos dizer assim. Eu não tinha uma visão de querer fazer um monte de coisas, mas eu me considero um abençoado realmente por Deus, porque Ele colocou algumas bênçãos, vamos dizer assim, dentro de mim, que eu fui descobrindo com os anos. E depois, lá na frente, hoje, por exemplo, eu consigo olhar para trás e entender o porquê que aconteceu cada coisa, né? Mas, em resumo, eu comecei trabalhando num cachorrão. Então, eu era vendedor de cachorrão, foi o meu primeiro emprego. Com 13 anos também, com direcionamento da minha mãe. Minha mãe olhou para mim e falou, ó, tem Queres uma comprar um vaga lá, tu videogame? tens que... E nesse... Não era videogame no caso dele, né? Era roupa. Eu usava muita roupa doada. E aí ia pra escola, aparecendo a canelinha embaixo. E eu tinha vergonha, né, daquilo. Óbvio, né? É normal, gente, ter vergonha dessas coisas, né? E aí, quando eu trabalhei, eu fui, ganhei meu primeiro salário, eu fui lá na New Point. Tu vai lembrar da New Point? Aham. Meu, e gastei tudo, né? E aí... Tava bonito. Cara, fiquei bonitão, né, cara? O nome da minha avó ainda. Porque daí não deu pra Era bem comprar da tudo. moda do surf, né? da surf shop, surf shop, né? Isso. E aí, ali eu aprendi o valor do trabalho, né? Então... E o quanto o trabalho pode mudar realmente a nossa realidade. A gente tinha uma realidade que era um pouco mais escassa e eu podia mudar essa realidade, tanto para mim quanto para minha família. Então, ali eu comecei a trabalhar e trabalhei, eu acho que uns 2 anos no cachorrão. Depois eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. Trabalhei mais, eu acho que 1 ano e meio e entrei num hotel onde eu fiquei 5 anos. Dali eu fui pro ramo de bancos, né? Porque as pessoas me perguntam se eu entendo de carro. O Thiago falou que não entendia de imóvel, eu também não entendia de carro, não. Eu trabalhava como stakeholder das lojas de carro, porque eu fazia financiamento de veículo para as lojas de carro. Tu trabalhava na financiadora. Financeira. Isso aí, na Financeira. financeira. Na Famoso financeira. operador do banco. Então, com 22 anos, e aconteceu um ponto de decisão parecido com o do Thiago, porque quando eu trabalhava no hotel, eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, vamos pensar assim. Daí eu escolhi comprar um carro, fazer uma faculdade. Comprei o carro,
Escolha inteligente. É Vou bem investir. coisa de brusquense. Vou investir, né? Comprei o carro. Mas era bem o coisa de carro. Mas brusquense. era o um, carro. É bem coisa de tipo, brusquense. um tipo rebaixadinho com rodinha. Ó. E aí, então, eu escolhi isso porque na época eu lembro que eu sempre fui um cara muito prático. E aí eu tinha um amigo meu que era gerente da Extreme, da academia, e eu queria fazer educação física. E aí ele ganhava o mesmo salário que eu ganhava no hotel. Eu falei, cara, eu vou estudar 5 anos para ganhar a mesma coisa? Não tá certo. E aí eu não fui, né? A minha mente era muito pequena, entende? O meu poder de decisão ele era muito limitado. E aí, nesse contexto, eu recebi uma proposta para ir trabalhar no banco onde era comissionado. Até então, eu nunca tinha ganhado comissão na vida. Porque era sempre salário fixo, né? E quando eu ganhei essa oportunidade de ir para o banco, eu lembro que eu ganhava em mais ou menos uns R$ 1.800 por mês e o banco ia me pagar 900 e mais comissão. E eu lembro da minha pergunta pro cara que estava deixando a vaga, no caso, né? O cara estava saindo do Banco Cifra e estava indo para o BV e eu ia entrar no Cifra. Aí eu cheguei para ele e falei, quantos contratos tu faz hoje? Daí ele falou, 20, 22. E quanto que dá de comissão? Daí ele falou, dá uns R$ 1.000, 1.500. Aí eu pensei, eu vou gastar uns 500 de gasolina e tal, vou ganhar mais ou menos a mesma coisa. Tá, mas é um negócio diferente. Eu vou arriscar. E aí, ali eu tomei uma baita decisão, com um pouquinho de segurança, vamos dizer assim, mas com coragem de fazer algo novo. E aí eu fui. E aí no terceiro mês que eu estava no banco, eu fiz 52 financiamentos e eu quebrei o recorde do Brasil de número de financiamentos daquele banco ali, daquela regional. E ganhei um salário, sei lá, R$6.000. E foi para New Point. Aí eu falei, não, eu não ia mais, já sério. Antecipou os boletos do lado aí. Aí eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E ali eu entendi o poder que é a gente realmente fazer mais do que o esperado. Porque até então, nas outras empresas, no hotel eu fui promovido muito cedo. Só que eu não tinha o que fazer lá. Eu lembro que eu trabalhava à noite e tudo que eu tinha que fazer, se resumia, eu conseguia fazer em 40 minutos. Ficava 7h30... Jogando Tibia. O resto... não tenho orgulho nenhum de falar isso. Quem não tem uma história com videogame, tá vendo? Mas aí eu penso esse tempo todo estudando, né? Mas hoje a gente é muito abençoado, né? Eu acho que a internet, ela veio de um modo geral para a gente expandir a nossa mente e saber o que a gente precisa fazer de diferente. Lá atrás era muito difícil, como tu falou, alguém de Brusque pensar em algo grande. Hoje a gente tá tudo na nossa cara, tá todo mundo jogando na nossa cara o que tem que ser feito. Então, modelar as pessoas hoje é muito comum. A barreira geográfica não existe mais, né? Não da mesma magnitude que existia antes. Exatamente. Né? Então, e aí, depois disso, trabalhei muitos anos no banco, tá? Acho que 13 anos. Então, tu vê que eu sossego ali, eu fico. E aí eu conheci minha esposa, Patrícia, e ela estava numa transição de carreira, e aí ela quis abrir um estúdio de pole dance, e aí a gente foi lá e abriu o estúdio de pole dance, tá? Também, sem dinheiro, a gente fez a gente tinha 5 mil da baixa dela, que ela saiu da empresa que ela trabalhava, e fizemos 10 mil de dívida no cartão de crédito. Então, aí a gente começou o estúdio de pole dance dela. E aí ali foi uma metamorfose, porque sempre que o negócio, agora vai começar a tirar dinheiro, a gente ou mudava de lugar, ou investia, ou fazia isso. E aí quando nasceu o meu filho, né, eu percebi que a gente não ganhava mais para sustentar uma família. E aí aquilo ali mexeu comigo, de tipo, cara, a gente precisa mexer em alguma coisa. Então a necessidade de mudança fez a gente querer um algo a mais, né? E aí eu decidi que eu ia sair do banco, eu decidi que eu ia vender meu apartamento, vender meu carro. A gente vendeu o que a gente tinha, sobrou um X de dinheiro, aí a gente investiu em carro. E aí a gente começou a empreender. Ali eu digo que eu realmente comecei a empreender de verdade, porque até então a empresa minha esposa que tocava, né? Aí a gente comprou a Stallion, no caso. E aí uns 2 anos ou 3 depois, eu ganhei um aluno lá na Stallion. Eu tenho orgulho de dizer que mudou assim o meu paradigma de vida, porque
a gente realmente vem fazendo algo incrível junto. Eu tenho Então, muito orgulho disso. Foi no esporte que vocês se conheceram. Foi no CrossFit, Foi, e o mais interessante, assim, O ó, Rafa era meu coach lá. É, Ele dava eu- as aulas pra mim. ele deu aula por muito tempo e ele tem o dom de dar aula, tá, gente? Se vocês acham que ele tá aqui como empresário, ele tem o dom de dar aula. Ele é um ótimo professor. Só que como empresário, ele é muito melhor ainda, né? E o mais interessante nisso Até é nisso que ele assim, tem que ó, puxar o saco da Patrícia. é verdade. Sabe por quê? Eu tava falando com duas fontes seguras, né? Que vão comentar aqui, né? Com toda certeza, né? Espero. Que, assim, os dois, eles têm muita coisa em comum. É engraçado que os dois, eles são sócios, mas eles têm muita coisa em comum. Desde os valores, que é uma das coisas que eu acho sensacional, sim. São muito em comum, até daqui a pouco um vai falar e o outro também vai falar. E as empresas, que eles falam, eles têm paixão por carro, mas não quer dizer que seja só isso. Mas eu acho que a parceria deles e a sociedade deles nasceu muito porque eles têm muitas coisas em comum. Uma coisa que a gente tinha comentado no outro podcast é que os sócios têm que ser diferentes, mas os dois, eles são muito parecidos. Sim e não. Entendeu? Acho que a gente se complementa em algumas áreas e isso é muito interessante. Vamos lá. Tu era coach dele, professor CrossFit. no CrossFit. Em que momento bateu ali dizer, pá, vai ser meu sócio. Vamos ser sócio, vai ser meu sócio. Em que momento virou isso? E o esporte teve alguma coisa a ver com isso? Cara, eu vou deixar o Thiago contar, porque eu sempre conto essa parte. E aí é a minha visão. E eu tô até curioso para saber a visão dele, é a entendeu? mesma. Eu tenho certeza que foi algo divino. Eu não tenho dúvida que foi Deus que alinhou a gente de estar junto naquele momento, tá? Agora, da onde que veio a coragem e tal, eu tenho até a minha visão do que aconteceu, tá? Mas eu queria escutar. O esporte ali vamos lá, o peso do esporte nessa situação, ele foi realmente o fator que fez com que a gente se conhecesse, né? Então, eu frequentava lá a Stallion, o Rafa era meu professor e coach, né? Não se fala Coach, professor, é o coach, porque ele fez curso. E realmente, assim, ó, aquilo que o Neto falou, ela é algo muito verídico, assim. A gente... Sabe quando a gente conhece uma pessoa, assim, e a gente começa a conversar com essa pessoa, diariamente a gente tem contato com ela e a gente tem a sensação, assim, de que aquela pessoa, ela já viveu uma vida junto contigo, assim, que é uma pessoa que parece que já caminhou, assim, longos caminhos ao teu lado. Por quê? Porque, cara, os valores são muito bem alinhados, a maneira de pensar, aquilo que eu condeno como algo que não é legal, essa pessoa de alguma forma mostrou para mim que também condena. Aquilo que eu acredito que é algo essencial para uma pessoa, para um ser humano agir, aquela pessoa tem junto com ela aquilo também. E foi inevitável, assim. Por isso que a gente acredita muito que essa conexão foi uma conexão predestinada aí por Deus para a gente fazer coisas grandes junto, porque a sensação que ambos tivemos, eu falo por mim, né? Foi de que aquilo que eu falei antes, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Então, nesse período, a gente foi se aproximando cada vez mais, a gente foi compartilhando muito mais das nossas vidas, da minha vida com ele, da vida dele comigo. Esse período do qual a gente se conheceu foi um período, para mim, bem crucial, que foi um período pós uma situação bem ruim mesmo da minha vida, que foi em 2014, quando a minha empresa lá, 2014, 15, 16, foram uns anos onde a gente passou muita dificuldade financeira, a empresa praticamente quebrou, eu só não larguei ela, mas a empresa quebrou, e nesse período eu vim de uma reestruturação financeira, e foi um período onde abriu a minha mente para muito, porque nesse período eu fui buscar o remédio para o meu problema principal, que era a questão financeira da minha empresa. Eu tinha, eu não, como eu falei anteriormente, eu não vim de berço disso, né? Então eu não sabia gerir uma empresa do jeito correto, assim como milhares, eu acho que a grande maioria dos empreendedores no Brasil, eles começam uma empresa sem saber nem o que estão fazendo. E eu era um desses. Porque a grande maioria, que não, nesse caso, não foi o teu caso ali específico, Sim. mas a grande maioria
praticava o ofício e o ofício, se era um CLT ou um autônomo, vira a empresa. Isso mesmo. Então, ele é um ótimo operacional. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Então, nesse período, quando eu fui buscar isso, eu encontrei outras coisas. Isso é que é o legal. Quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente dificilmente encontra só aquilo. A gente começa a encontrar todo o contexto daquilo ali. Então, quando eu saí da minha empresa para buscar lá fora como ser um empresário de sucesso, poxa, se tem alguém que tem uma empresa e deu certo, eu preciso ser essa pessoa. O que essa pessoa faz para ter isso? O que esse dono de negócio faz para ter uma empresa de sucesso, estável, que não passa por situação financeira? Onde é que eu estou errando? E quando eu fui fazer isso, eu encontrei um caminho... eu encontrei soluções para todo o resto. Para mim, realmente ser uma pessoa que gere o meu negócio da maneira correta. Então, toda essa teoria, para mim, estava muito clara. E nesse período, o Rafa entrou na minha vida. Só que eu vim muito machucado e com medo, porque a situação que eu passei foi muito ruim. E nesse período, assim, o Rafa ele entrou na minha vida e o Rafa ele é um ser humano que ele tem uma coragem muito grande. Ele é um cara que ele potencializa de uma forma extraordinária as pessoas que estão em volta dele. Então, conforme eu fui abrindo isso para ele, os meus sentimentos, o momento de vida que eu tava, ele veio me encorajando. Cara, mas assim, mano, vamos fazer assim. Cara, mas isso aqui, cara, eu entendo que tu passou por isso, mas tu não pode se limitar a isso por causa disso. Cara, vai para cima, vamos fazer acontecer. Poxa, tu já tem condição de estar andando com um carro legal, tá andando com o Uno da empresa ainda, porque quando a gente se conheceu, eu andava com o Uno da empresa. Meu carro particular eu tinha vendido para fazer folha de pagamento e eu andava com o Uno da empresa. Andei bastante, andei quase uns 3 anos com o Uno da empresa. E aí ele falou, cara, tu já pode fazer diferente. Então, essa proximidade do Rafa para mim, ela foi encorajadora para mim buscar algo diferente. E aí, como a gente estava junto nessa jornada, a gente falou, cara, a gente vai ter um negócio junto. Cara, tem muita coisa parecida, a gente tem um caminho muito legal que a gente está trilhando e a gente ainda vai ter um negócio junto. E aí, né, a gente teve várias ideias do que seria esse negócio e tal. E um dia lá, por alguns fatores, até pela vivência que ele teve com alguns negócios que ele tinha feito de carro na pessoa física, a gente optou por, cara, vamos abrir uma loja de carro. Então, a primeira empresa de vocês em sociedade foi a RT Car. Foi a RT Car, isso mesmo. E o modelo da RT Car é interessante. Tá, não vai puxar saco agora que eu quero falar de outro assunto. Não é, sabe por quê? É porque tu pergunta que a maioria dos empresários, eles acham que o quê? Que, beleza, eu vou gastar tudo sem ter nenhuma consequência. Não, o modelo como eles criaram ela é uma coisa assim, simples, básica, mas que depois foi Vamos chegar lá. crescendo. Vamos chegar lá. Mas eu quero saber... É que eu quando tô aqui, eu sempre tento me colocar na posição daquele cara que tá começando a empreender, tá tentando se situar. E muitos se questionam sobre seguir sozinho ou ter uma sociedade. E eu já vi inúmeros casos onde dá muito ruim, mas dá muito ruim sociedade. Minha primeira pergunta é bem simples. Quanto tempo de namoro, vamos falar assim, quanto tempo se conhecendo até vocês dois dizerem, não, quero ele como sócio? Porque tu falou, teve que bater valores, né? Os direcionamentos que acredita como certo e como errado. Quanto tempo para maturar, para dizer, não, essa pessoa eu quero como... Cara, eu acho que não deu 6 meses. Eu não tenho como mensurar o tempo, assim, mas bota ali, de 6 meses a 1 ano, assim, no máximo, assim, sabe? A nossa amizade, ela potencializou a chama dentro da gente de ter um negócio junto 6 meses a 1 ano, assim. Só que vale um adendo, né? Ter sócio não é fácil. Vocês não vão achar um Thiago em qualquer lugar. Então, antes... né, porque tem várias vertentes de sociedade. Vai ter gente que vai defender algo assim, ou tu és o técnico ou tu és o financeiro, ou tu entra com o dinheiro ou tu entra com isso ou aquilo. Eu acho que isso é uma bobeira, porque eu aprendi inclusive com o Thiago que é mais fácil, por exemplo, contratar o técnico do que chamar alguém só pelo técnico. Ou o dinheiro eu posso buscar no banco, que é muito mais fácil de resolver uma dívida no banco do que uma quebra de sociedade. Então, tudo tem um jeito.
Eu acho que a sociedade ela tem que estar alinhada com os valores dos sócios. Eu acho que é os pilares, o pilar de vida. Se a pessoa tem os mesmos valores de vida do que tu poderia estar se arriscando a ser sócio dela. Por isso que eu fiz a pergunta do se o esporte teve algo... se ele foi um facilitador disso. Porque, no geral, as pessoas que vão para não é para a área esportiva, mas que se dedicam a um esporte, hábito, né? acabam tendo um estilo de vida e alguns valores em comum, né? Sim. Faz sentido isso? Faz, porque vamos lá, o fato de a gente gostar de atividade física, de a gente gostar de se cuidar, de a gente não ter excessos de álcool, excessos de... Isso, queira ou não, são mais pontos que a gente coloca nessa balança de a gente se sentir próximo, né? De a gente se sentir semelhante a quem está do teu lado. Então, o esporte foi isso, a questão assim de visão de relacionamento, visão de educar os filhos. Então, são tantas coisas que a gente vai colocando e o esporte, o hábito saudável não deixa de ser uma dessas, entende? Então, imagina assim, se a gente tiver uma pessoa que está do teu lado, que ela leva uma vida completamente diferente da tua, pô, a pessoa vive de excessos, álcool, comida, não pratica atividade física, sedentária. Cara, a chance dessa pessoa ter muitos outros pontos diferentes de ti é gigante também, entende? Então, com certeza, contribui, porque aquilo ali soma com todo o resto, né? E só pegando aquilo que o Rafa falou, assim, ó, eu acredito... de quem já passou por várias sociedades, tá? Agora a gente está aqui, legal, falando de todas as que deram certo, né? Mas nesses 16 anos de empreender, teve algumas sociedades que também não deram certo, sabe? Algumas tentativas de outras empresas que também não foi adiante, né? E o que eu acredito muito? Igual o Rafa falou, assim... Vamos pensar assim, se você está numa situação de vida onde você está querendo abrir uma sociedade... Leve em consideração isso. Cara, é só o técnico que essa pessoa tem para contribuir contigo? Mano, o técnico contrata. Muitas vezes, pela questão técnica, um contratado vai exercer um melhor papel do que um sócio. Porque o contratado ele vai ter horário para cumprir, ele vai ter uma responsabilidade cobrar, né? Diferente. Tu podes cobrar de um jeito diferente desse técnico, né? Às vezes o teu sócio que está tendo uma função naquele momento técnica dentro da tua empresa, às vezes ele vai confundir aquilo. Porque ele vai estar ganhando lá um prolabore, um salário pelaquela função técnica, só que ele não deixa de ser dono também. Então, algum prejuízo com relação a isso, às vezes vai ter, se essa pessoa não for uma pessoa correta. Entende? Então, se é só técnico, cara, contratar é muito melhor. Se é só financeiro, poxa, mas essa pessoa está com 500 mil aqui para botar na minha mão para nós abrir um negócio. Cara, procura bem que tu acha uma forma de juntar esses 500 mil, então. Se essa pessoa está entrando contigo só pelo dinheiro. O que eu acredito muito em sociedade, que é o que eu levo, assim, das experiências que eu tive, e agora eu vou falar desse cara que está do meu lado aqui, é tu achar alguém que, além dos valores, né? Porque quando a gente fala de valores é muito subjetivo, né? Mas, além dessa questão de valores, é uma pessoa que está do teu lado e ela tem a capacidade de potencializar a tua vida em alguma coisa. Então, esse é o cara certo para ser teu sócio. O cara que está do teu lado, assim, de alguma forma, esse cara contribui para que tu consiga tirar o que tu tem de melhor, sabe? Para te potencializar, para te crescer, para te buscar aquilo que normalmente tu não busca. Então, eu acho que esse é o sócio correto para te ter do teu lado. Eu ia fazer essa pergunta. Que dica você daria para a pessoa achar o sócio certo? É isso aí. É o cara que está do teu lado, é a pessoa que está do teu lado, que ela te potencializa. É a pessoa que quando tu não estás num dia legal, ou quando tu estás com medo, ou quando tem algo que falta em ti e essa pessoa ela chega e ela consegue suprir aquela falta e ela diz assim, cara, vamos junto. Aqui eu consigo. Eu consigo te complementar. Cara, não temos dinheiro e nem entendemos do negócio, mas nós vamos fazer um negócio Abraça destruir. a causa junto. Entende? Fechou? Então eu digo assim pra ti, e por que hoje a nossa sociedade dá muito certo? Porque eu acredito muito que assim, o Rafa, de alguma forma, consegue me instigar a tirar o meu melhor e eu fazer o meu melhor, e de alguma forma eu consigo fazer isso nele também. Então eu acho que isso é o complemento para te ter um sócio. Porque daí é agradável. Quando a gente vai lá, imagina assim, tu vai fazer uma divisão de lucros de um exercício. Cara, aquela divisão de lucros é prazerosa.
porque tu vê que ambos merecem aquilo, que aquilo tá legal, que, cara, ou de certa forma assim, vamos pegar o exemplo da RT. A RT a gente tem como padrão, a gente não fez retirada de lucros ainda, a gente investe, né? A gente reinveste todo o lucro da empresa. Só que cada vez que a gente fecha um balanço, que a gente faz o nosso balanço gerencial, né, de uma maneira um pouco mais a fundo, que a gente olha o quanto que a gente cresceu, o quanto que o nosso patrimônio aumentou, quanto que nós ficamos mais ricos naquele mês, cara, é prazeroso tu saber que tu divide aquilo ali com alguém. Do que tu porque pegar aquela um cara pessoa que é te ajudou de alguma forma. Do que tu pegar um cara que é técnico e ele fala assim, mas eu Isso. trabalhei mais do que tu. Não sei, mas sabe, se não for dessa forma, eu acho que o teu sentimento não é nem questão de ser mesquinho ou não querer que o outro ganhe, mas sabe assim, se não for isso, tu ter verdadeiramente dentro de ti um sentimento de que aquele sócio te potencializa e merece tanto quanto tu aquela situação, eu acho que isso é sensacional. Porque às vezes assim, tu tá lá, aí tu olha pro teu sócio técnico e aquela função técnica que ele exerce dentro da tua empresa, se tu tivesse contratado uma pessoa por metade do preço, tava fazendo melhor. E ainda tu tem que dividir lucro com o cara ainda, e o cara ganhando 2 vezes, às vezes, o que uma pessoa naquela função ganharia. Imagina assim, eu tenho um sócio que ele faz o papel de gestor de produção do meu negócio, porque ele é técnico de produção. Só que o cara ganha 30 pau por mês. Só que se eu contratar hoje alguém por 15, faz muito melhor do que ele faz. Cara, aí não tem esse sentimento de gratidão, sabe? De que aquela pessoa merece tanto quanto tu, todo o cenário, todo o crescimento que tu tá tendo. Legal. Então, cara, o meu conselho é esse. Cara, a pessoa te potencializa, ela consegue, de alguma forma, contribuir para ti ser o melhor possível que tu pode ser, cara, merece ser teu sócio. É essa pessoa que tu tem que estar do teu lado. Puxando a RT Car agora. É a primeira empresa em sociedade de vocês dois, certo? Certo. Quais vocês diriam que foram os pilares para o sucesso dela? Vai lá. O Rafa é o nosso gestor mais afinco aí da RT, tá mais lá. Cara, eu vou falar de valores, tá? A gente, desde o começo, martelou caráter, honestidade, respeito e desenvolvimento de pessoas. Esses são os nossos valores que estão lá na parede. Só que a gente vive isso todo dia. Não tá só para bonito. Tanto que esse dia eu falei para um cliente dele, olhou para mim, olhou para a parede. Pô, tu sabe de cabeça assim? Claro, é nós, é os meus valores e os valores dos meus sócios que estão ali. E hoje a gente transforma os valores dos nossos funcionários naqueles ali. Porque eu me orgulho em falar que se tiver alguém desalinhado de caráter dentro da nossa equipe, a pessoa vai esconder. Porque se chegar pra gente, cara... O Rafa não aguenta, né? Uma hora pede pra sair, né? Pede. Não se encaixa. Mas a gente também não deixa aguentar, tá? Porque a gente tem várias rotinas, várias coisas dentro da empresa que envolvem, né, a bondade, que envolvem amor, que envolvem ter Deus dentro do negócio. E eu acho que quem tiver de malandragem, cara, não consegue ficar num ambiente desse, sabe? Não, assim como um cara bom não consegue ficar num ambiente ruim, um cara ruim não vai conseguir ficar num ambiente bom, sabe? Então, eu acredito muito que a gente age assim desde o começo da empresa. E aí a gente tem algumas coisas, né? O Thiago é um excelente gestor. Então, assim, a gente tem DRE desde o primeiro mês que a gente abriu a empresa, tá? Quantas empresas hoje vão bater no peito e vão falar isso? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Não, cara, e tem E um é o DRE DRE, tá? confiável, um DRE que realmente te apresenta o teu resultado real. Porque DRE que te ilude, tem um Aquele monte que tem, dá né? o play no sistema lá, e a gente fazia isso. Porque a gente tirava do sistema e comparava com o do Thiago. E a gente tentava arrumar o sistema, dizia, gente, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. Então, assim, eu acho que esse pé no chão que a gente tem, né? De fazer as coisas conscientes, tá? Assim, quando a gente saiu de um aluguel de 9 para um aluguel de 30. A gente olhou um pro outro e falou, e aí, vai triplicar? E aí ele falou do aventureiro, daí eu olhei assim, nós temos que vender 4 carros a mais, vambora. E tipo... E vambora. E é isso. E é esse é o complemento. Isso é o... Porque ele falou assim, cara, não, a gente tá com segurança aqui e a gente vai conseguir. Nos últimos 6 meses, cara, o nosso lucro passou disso. Eu falei, tá, então o meu trabalho é vender um pouco mais, vamos lá. Só vai dar errado se a gente vender menos. Se eu trabalhar menos... Historicamente, aqui, os nossos números provam que, por mais que quem olhe de fora... cara, que decisão ousada de vocês sair de um aluguel de 9 para um aluguel de 30. Tinha número para embasar. Cara, o nosso número provava que aquilo era a decisão mais tranquila possível.
Entende? Vamos dizer, financeiro não era um problema, vamos dizer, porque a maioria dos empresários pensam muito assim, né? Nem vou dizer que não era um problema, mas assim... Se não vender, ia ser, mas... Isso. Ah, tá. A gente já vendia um X de carro que dava um X de lucro, que compensaria aquele aluguel. Uhum. Entende? Então a gente tinha que ir para lá e manter a empresa igual. Se a gente mantesse a empresa igual, ela ia estar se pagando. Só que não tinha como a gente pôr um espaço daquele e vender a mesma coisa. Então a gente tinha essa consciência. E é essas coisas. Então, ter um chão firme para pisar, né? É óbvio que daí a gente começou uma empresa já com um caixa um pouco melhor, né? O Thiago já era empresário. É diferente de quem vai começar uma empresa do zero, né? Eu considero... É que o ramo de carro também exige isso, né, Isso, Rafa? Não tem como tu abrir uma loja de carro, porque hoje a gente, com o ticket médio que existe hoje do mercado de carro, o carro subiu muito na pandemia. Então não tem nem como abrir uma loja de carro se tu não tiver dinheiro, né? Uma empresa de imóvel até se abre sem dinheiro lá, né? Como Tu é um marceneiro muito bom. mas agora sim, uma loja de carro não tem nem como ser diferente, né? O capital que tem que ter ali é muito alto. Né? Então, eu acredito muito que, daí, resumindo, assim, ó, a gente ter esse ponto de decisão legal, né? A junção das nossas, né, qualidades e fazer o correto, Deus vem devolvendo. Só isso. Faz o teu que Deus devolve. Faz o teu que Deus devolve. E vem sendo uma máxima. A gente tem, N situações. Essa semana aconteceu uma, eu contei na reunião. E muitas validações, assim, que é assim que tem que ser feito, sabe? E em que momento surgiu a ideia de pluralizar mais ainda em segmento de atuação, vamos falar assim? Qual foi a próxima empresa? A gente tinha o nosso plano de negócio da RT. Deixa eu contextualizar aqui. Para as pessoas curiosidade minha aqui. Porque eu já vi muito empresário tentar abraçar o mundo, ter 5 empresas ao mesmo tempo e o negócio desandar. Pelo que eu estou entendendo, vocês estruturaram uma, tá girando, tá dando certo, depois foram para outra, pelo que eu entendi. Sim. Vocês não abriram 5 ao mesmo tempo? Sim, exatamente isso. A classe móvel estava estruturada, a classe móvel estava assim, sabe quando tu atinge um nível de gestão onde tu olha assim, que legal, cara, eu consegui fazer o que eu deveria ter feito. Todas as funções que não cabem a mim estão delegadas, eu tenho cada pessoa responsável, eu não estou mais no processo, eu estou no estratégico da empresa, a minha empresa já fatura para mim estar no estratégico. Porque às vezes o erro do pequeno empreendedor é ele achar que a empresa dele, às vezes faturando lá um valor X por mês, já está na hora dele estar no estratégico. Só que não tem como, não se sustenta. Porque daí tu vai contratar um gestor para o teu negócio, um CEO, o lucro vai para pagar o cara. E aí tu vai ficar fazendo o quê dentro da tua empresa? Então, quando chegou nesse nível, né? Vamos pensar assim, 13 anos, 14 anos de empresa estruturada, aí a gente foi para a próxima. Que daí foi onde eu abri com o Rafa. Em que momento veio a ideia? A ideia da loja, na verdade a gente tinha uma conexão, né? Não tinha, muito bonita, assim. E a gente queria ter algo junto. E a primeira ideia que surgiu pra gente foi de ter um crossfit em Balneário, uma coisa diferente. Falar, vamos morar na praia. Isso depois da RTK já? Não. Antes. Quando ele era meu aluno. Tá. Não, mas a primeira empresa foi a RTK. Na pluralidade. Eu quero saber a sequência. É que na realidade, como o projeto decisão... RTK, o projeto RTK, na realidade, ele está engatinhando. O projeto RTK, ele está engatinhando. Por quê? Porque o projeto RTK é um ecossistema de vários negócios interligados. Então, quando a gente desenhou a RTK, a gente desenhou esse ecossistema. Vocês já tinham a ideia de quais seriam os segmentos de empresas que vocês criariam ali dentro? A gente tinha eu modelei esse modelo de negócio de uma empresa lá em São Paulo, em Alphaville, de uma pessoa que era próxima a mim e eu visitava lá com frequência esse ambiente. E lá ele tinha uma loja de carros premium e nessa loja de carros premium existiam vários negócios interligados. Então tinha uma barbearia lá dentro, tinha um café, tinha uma mecânica, tinha uma empresa de preparação de veículos, tinha uma estética. Então quando eu pensei numa loja de carro, eu falei, cara, é isso que nós vamos fazer, mano. Brusque não tem isso. Então o projeto RT está engatinhando porque a gente está construindo esse ecossistema. Só que lá era tudo terceirizado. Lá era assim, o cara tinha e alugou para um cara botar uma barbearia, alugou para um cara botar uma mecânica, alugou. Só que a gente não queria isso.
A gente não queria esse conflito de valores lá dentro, porque às vezes o cara lá da barbearia não tinha o mesmo valor que tu, o cara da mecânica não tinha. Então a gente que gostaria que isso tudo fosse braços do nosso próprio negócio. Então a gente abriu a empresa de crédito, que a gente tem a RT Cred hoje, tem os operadores hoje que atendem lojistas. Então imagina assim, o nosso concorrente compra da gente crédito. Então a gente tem a RT Cred, a gente tem a nossa barbearia lá dentro, a gente tem o nosso estúdio lá que a gente está num processo ainda de desenvolver ele. Estamos agora no radar, que é a próxima empresa, de abrir o café lá dentro. A gente vai ter um café aberto ao público, que vai ser um café bem legal. Estamos com o auditório, que vai ser a nossa empresa de treinamentos em breve, que está tudo na escada dessa construção. Então, essa quantidade de empresas, na realidade, ela está interligada nesse ecossistema que a gente está montando. Então, ela já foi pensado desde o início, Isso. tudo interligado. O nosso projeto, o nosso desenho dos sonhos lá do nosso projeto do grupo RTK era essa quantidade de empresas. Inclusive, a gente tem uma imobiliária lá dentro também, com alguns corretores. Enfim, são negócios que estão interligados, sabe? Do qual um retroalimenta o outro e só não está ainda funcionando a todo vapor por pessoas, que é a grande dificuldade hoje que a gente tem no mercado. E a gente vai além, né? Porque deu o que a gente falou de a mão de obra qualificada, mas são áreas que às vezes a gente não tem a expertise. Tipo, um café. O que eu e o Thiago entendemos de café, por exemplo? Então, às vezes a gente procura um sócio nesse sentido. Está quente ou está frio. Entendeu? E aí, para a gente achar um sócio que tem a nossa pegada, porque a gente já teve sócio que não tinha a nossa pegada e não dura. Ele tem que criar os valores. E essa é a demora, então. Então vai surgindo. A gente sabe que Deus vai colocando uma pessoa aqui, daqui a pouco outra ali. Então por isso que alguns projetos estão iniciando. A gente está começando 2 agora junto, que é o do auditório e o do estúdio. A gente já tinha iniciado do estúdio, tinha dado errado, a gente estancou, deixou interno e agora a gente vai abrir de novo para o público. Então, é importante saber gerenciar o ego também, né? Para não ficar peitando um negócio que precisa dar essa parada para reestruturar. Ah, cara, mas eu vou te falar assim, ó, eu acho que o antídoto pro ego aí a gente já tomou, né, Rafa? Isso aí não é o mal que a gente carrega, entende? Então... Vem cá, tocar uma empresa e gerenciar a família com filho pequeno já é difícil. Como é que vocês dão conta de tocar todo esse ecossistema que já tem hoje? Ainda achar tempo para criar os novos, né, os novos negócios dentro do ecossistema e ainda gerenciar toda uma vida, né? Que você não mora 24/7 dentro da empresa. Como dar conta? Como faz para dar conta? Eu acredito muito em gestão de tempo, né? Eu venho aprendendo isso um pouco com o Thiago também e a gente vem delimitando... Aprender a dizer não é uma coisa extremamente importante, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo assédio de tempo das pessoas, é muito natural. Então, dentro do ecossistema de empresas, a gente tenta resolver com reuniões. É uma reunião semanal para um setor, outro para outra empresa, outro para outra empresa. Ah, tem algo urgente que precisa da tua atenção, beleza. Se não, reunião semanal é o que a gente vem fazendo e é o que vem dando certo. Em casa, gente... Isso envolve educar tua própria equipe a entender que o horário dela falar contigo é na reunião. Sim. Né? Isso mesmo. Isso aí. Mesmo. E envolve, realmente, como eu falei, né? Envolve, de alguma forma, tu sair do operacional, né? E lembro assim, ó, e deixo bem claro pra galera que tá em casa, que empreende, assim, ó, tem um momento certo para sair do operacional. Se tu antecipar esse momento, tu vai estar dando um tiro no pé. Se tu tardar esse momento, tu vai estar dando 2 tiros no pé. E como eles sabem? Qual é a dica que tu dá pra eles descobrir qual é o momento? Números. Cara, a hora que tu com a tua empresa conseguir pagar alguém pra fazer o que tu faz e ainda der lucro. O número tem que estar na tua mão. Assim, tu tem que criar cenários. Eu depois daquela crise financeira que eu aprendi a montar, a gerenciar e a olhar os números, cara, minha vida mudou, porque as minhas decisões são pautadas de maneira firme, são pautadas de maneira seguras, porque tu cria cenários. Tá, peraí, hoje eu sou dono da empresa, mas existe tal processo que eu sou responsável por executar dentro do meu negócio.
Tá, se eu trouxer uma pessoa para fazer isso, se eu promover alguém para ser gerente, essa pessoa vai ficar responsável por isso, o que que isso impacta na minha operação? Aí eu crio um DRE simulando essa operação e digo assim, cara, tá na hora. Eu acho que agora dá. Porque se eu sair fora, eu consigo fazer isso, eu consigo captar soluções para o meu negócio lá fora, ou eu consigo abrir outro negócio com o meu tempo vago. E aí, dessa forma, o empresário começa a crescer. O que eu vejo muito hoje? Tem pessoas que não têm esses números na mão e acabam perdendo esse time. Então, vive uma vida inteira, vive lá 30 anos no operacional da própria empresa, a empresa tinha um potencial de crescimento gigante e a pessoa perdeu o time. Né? Uhum. Então, eu costumo dizer assim, né, o dono do negócio, ele não pode ser o cara mais top no assunto do negócio. Então, vamos falar em móveis, assim, tem muita gente que confunde, acha que eu sou o cara que vivo o móvel, que respira o móvel sob medida, né? Às vezes eu vou na casa de algum amigo e esse amigo fala assim, cara, ainda bem que tu veio aqui em casa, porque eu tô com essa parede aqui, e eu tava pensando, falei, cara, tá falando com a pessoa errada. Eu tenho hoje, cara, arquitetos dentro da minha empresa que são muito top. Eles entendem tudo de imóvel. Isso, de novo, envolve gerenciar ego, né? Para aceitar que a tua empresa vai ter alguém melhor do que você. Mas isso para mim é batata. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu tenho orgulho de falar hoje que dentro da minha empresa, talvez assim, eu seja um dos que menos entende de imóvel. Eu sou um cara que busco me especializar onde? Gestão do negócio, gestão de pessoas. Porque qualquer coisa que eu fizer, se eu abrir uma loja de automóveis, se eu abrir uma marca de roupa fitness, como eu tenho uma empresa de roupa fitness também, junto com os sócios, que a gente lançou agora em novembro. Se eu botar uma barbearia, se eu ter uma empresa de móveis sob medida, se eu ter uma mecânica, cara, o que eu preciso como gestor? Ser fera em processos, ser fera em gestão de pessoas. Acabou. As pessoas vão buscar aquilo. Então, hoje, os meus arquitetos estão antenadíssimos nas tendências, no que veio agora na feira de tal, qual é a tendência de cor, qual é a tonalidade que está combinando, o que está saindo. Hoje, o meu responsável pela minha produção é o cara que... Cara, ele sabe qual é a máquina que a gente tem que investir. Claro que, assim, eu, como gestor, preciso entender o mínimo aceitável para mim também não engolir nada de goela abaixo, entende? Uhum. Porque às vezes assim, tu vai fazer um investimento que impacta drasticamente a tua empresa mediante uma coisa que tu não tens nem conhecimento do que tu está fazendo. Então eu busco estudar sobre aquilo daí, entende? Para mim ter autoridade também nessa decisão. Mas dessa forma fica leve, dessa forma fica legal de trabalhar, de tu ter um negócio, de tu ter 2, de tu ter 3. E claro, igual o Rafa falou, gestão de tempo, né? Então, na terça-feira de manhã eu tenho reunião com toda a minha equipe da Classe Imóveis. Na segunda-feira a gente tem reunião na RT. A cada 15 dias, na segunda-feira à noite, eu tenho reunião com o pessoal lá da empresa com a Bichose, que é a marca de roupa fitness. E aí a gente vai criando essa organização e vai tendo essa disciplina de gestão, sabe? Uhum. E aí sobra tempo para a família, sobra tempo para a gente se cuidar, fazer exercício. Enfim, fica algo legal, né? Neto, bem que tu me falou que 1 hora ia ser pouco, Neto. Que eu já estourei o tempo ali. Não, sabe o que é mais... Sabe o que é interessante? É porque assim, ó, eu peguei informações com fontes seguras, as esposas deles, e eles falaram muito mais sobre outro assunto. Nós vamos marcar, ó, se você está acompanhando a gente, gostou até aqui, você se inscreve aqui no canal, tá? Deixa a curtida, manda esse episódio para teus amigos empresários, tá? E brevemente quero te convidar a conhecer a M8, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Você entra lá, se cadastra e você vai ter ali uma rede de especialistas prontos para te ajudar a empreender, tá? Desde o financeiro, jurídico, posicionamento de marca, gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal também tem lá dentro. Então clica no link aqui para conhecer a M8, tá? E para a gente ir fechando, eu queria abrir o espaço para vocês darem as últimas palavras de vocês aí. Tanto para fazer o teu merchan, quanto para deixar uma última palavra para quem está acompanhando a gente. Cara, eu queria aproveitar então esse espaço de tempo para mim fazer um ato aqui de gratidão, tá? De honrar. Eu queria honrar a vida dessa pessoa que está aqui do meu lado, tá? Tu és um cara que realmente é um presente de Deus na minha vida e aquilo que eu falei aqui
é a mais pura verdade e vem do meu coração, assim, que um sócio que potencializa, um sócio que traz valores, que te aproxima no mundo espiritual de Deus, que tem uma conexão diferente, que tira o melhor de ti, que te joga pra cima quando tu não estás num dia legal, isso realmente é ouro, sabe? É algo incrível. Eu queria honrar a tua vida por isso, tá? Faz a diferença na minha vida, tá, meu querido? Ai, gente, eu sempre falo que a minha esposa e esse homem mudaram a minha vida, tá? Cara, a gente tem um público de empreendedores, de empresários, e eu sou um cara corajoso, o Thiago falou, né? Então, assim, a gente não tem limitações hoje. A gente pode fazer tudo o que a gente quer. Só que se prepare para fazer o que você quer fazer. Exatamente na linha que o Thiago falou. Empresa pequena, tem que pensar grande? Tem, mas tem que agir pequeno. Quando a gente começa uma empresa, a gente faz tudo. Tá? Quando a gente começou a RT, eu fazia foto, foto o Danilo fazia. Eu já tinha um funcionário. Olha o mérito de começar com um funcionário. Mas eu fazia administrativo, fazia venda, recebia lead, fazia manutenção. Comprava carro, fazia tudo, gente. Então, assim, começou pequeno. Você é pequeno, assume isso. Quando você tiver lucro de médio, quando você puder contratar as pessoas para fazer o que você está fazendo e mesmo assim você tirar o seu prolabore, não o lucro, tá? Aí você dá um passinho para frente. Aí você vira médio. E quando você puder crescer mais, aí você cresce mais. Faça uma coisa de cada vez. Tá? Esse é o erro mais comum, tá? Junto com a falta de controle. E é isso que faz as pessoas errarem, não é a falta de capacidade, tá? Então, o meu recado é esse. Vivam uma etapa de cada vez, tá? Maravilha. Thiago, Rafa, obrigado pela participação. Obrigado por compartilhar um pouquinho a história de vocês, tá? Se você gostou, comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2, né, Neto? Eu acho que ainda cabe uma parte 2. Cabe. 3, 4. Ali tem muito assunto ainda para dar, principalmente... eu acho que ensinar bastante. Eu acho que foi muito gratificante, porque... acho que a prova social é a maior prova que tu pode ter, né? É quando tu escuta o empresário dizer como ele caminhou até chegar onde ele chegou, né? Esse foi um dos motivos deles serem os convidados de hoje, porque muita gente hoje vê eles nas empresas, no alto escalão, andando com um carro legal, vivendo uma vida que hoje eles sonham e vivem, né? E esquecem de analisar que tudo começou desse tamanho, né? Então, agradeço muito e honro muito a vida de vocês dois por isso, né? Obrigado. Gratidão por estar aqui e compartilhar um pouquinho aí da nossa história com vocês. É isso e aí. com todo mundo que está em casa aí também. Então, as redes sociais deles a gente vai deixar na descrição do vídeo. Segue a M8, se inscreve na M8, se inscreve no canal e acompanha aí. Ó, tem um bocado de episódio já ali no acervo ali para você acompanhar. Então, já vai dando o play ali para ver os outros episódios, tá bom? Então, é isso. Até o próximo episódio? Até o próximo episódio.